Quando eu vou fazer um personagem, eu não fico defendendo, ela é boazinha. Não, as pessoas são o que elas são, com suas características, se a pessoa é invejosa, ou se a pessoa é enxerida, ou se a pessoa... Agora, você tem uma amiga que tem um marido e o marido está comendo a filha da sua amiga, não é uma situação, não se mete, o que que tem? Fez a personagem da sua mãe mais nova e bebê a bordo. Você tem lembrança? Sim, muito. Lembro que foi uma externa, eu tinha feito pouquíssima coisa em televisão. Eu fazia quando era criança, né? Tem que ter criança no cenário correndo. Leva as crianças, leva as meninas, chama os primos. E aí aquele bando de criança trocava de roupa dentro de uma Kombi. O Bebê a Bordo era uma cena que a personagem, no caso que eu fazia, que era o personagem dela, era jovem e ela era o fio condutor do drama daquelas cenas, que eram cenas quase mudas. Ela foi uma menina que sofreu muito e que acabou se prostituindo. E tudo contado de uma maneira muito leve, porque é uma novela das 7, mas deixa claro que ela passou perrengue, acabou na mão de uma cafetina que era até uma Heston, que era minha tia, que era amiga da minha mãe desde antes de eu nascer. Então, até uma Heston era o colo mais gostoso do mundo. Então, assim, gravar tinha isso também, né? Na hora de você fazer uma cena, não é um estranho, é uma outra mãe que você tem na vida. Mas eu me lembro que teve assim, uma gravação andando na rua, que é um take pequenininho que apareceu. Foi um perrengue para gravar. Chovia, a gente foi na Lapa, numas ruas cheias de lixo, numa época que não era moda ir para Lapa. Estou falando de anos 80. Foi bem perrengue. Aí a gente gravou também umas cenas numa boate escura. Foi interessante, foi bem interessante. Mesmo a novela sendo uma novela leve, né, com uma pegada para ser leve, assim, era uma temática bem forte. Você tem o costume de se ver na televisão, em alguns trabalhos? Você gosta de se ver? Sim, quando eu estou fazendo, eu quero assistir, até para ver, né, para ter uma ideia do que está acontecendo. Se dá para melhorar alguma coisa na próxima cena, né? Eu vejo, sim, eu gosto. No começo, sim, eu tinha muita dificuldade, no começo de carreira, de ouvir minha voz. Ver Sério? para mim não era problema, porque eu sou muito da coisa auditiva e eu acho que a novela é muito, acho não é, muito radiofônica. A história ela é muito dita. Dificilmente você vai ter uma cena silenciosa entre dois personagens que coisas estão acontecendo e não estão sendo ditas. A novela você sublinha com o texto exatamente porque ela é para comunicar com pessoas que talvez não estejam necessariamente sentadas no sofá, talvez estejam fazendo coisas, né? Tem ainda uma coisa do rádio, as pessoas explicitam o que elas estão fazendo e sentindo. É quase uma audiodescrição, né? Eu vou sair por essa porta agora, se você não me disser o que você estava fazendo com fulano ali na esquina. Tem uma coisa de... Não tem uma coisa assim, você não vai me falar? Silêncio, e sai, bate, volta. Não, tem sempre que estar falando. Não tem tempo morto, né? Tem uma coisa... É sempre o auge. Tanto que o Davi, ele não gosta de ver novela, ele não deixa eu ver novela. Ele fica, não, mamãe, não, tititi, não. Porque novela para ele é tititi. Porque ele começou a entender o que era na época do remake de Tititi, que eu amava. Aí era tipo, falava, sai daqui, garoto, que tá na hora da minha novela. Eu não fazia novela, eu queria ver os colegas. Aí ele, não, mamãe, Tititi não. Porque ele tinha que dividir a atenção, era um ciúme. Mas também porque, se você for reparar, tudo que é feito para adulto tem sempre alguém brigando com alguém, ou alguém externando uma emoção e chorando, coisa que para ele é muito difícil dele lidar. Ele vê uma pessoa chorando, ele fica muito triste, mesmo que seja de mentirinha, mesmo que seja até uma coisa meio cômica, mas se ele vê alguém fazendo, ele já fica, mamãe, 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 tá muito triste, fica nervosinho, fica assim, tipo, ele empatiza muito, e ele é autista, ele fala, o autista não empatiza, mentira, papapá, não é nada, bom, falar, as pessoas falam muita besteira, mas empatiza até demais e não aguenta essa emoção, para ele é muito difícil, assim, ele se emociona muito, e novela é sempre o momento, né, assim, dramaturgia, né? Você não fica contando a história do nada, aí vou beber um copo d'água. Não. Se eu tô aqui, vou pegar um copo d'água porque aconteceu uma coisa louca e eu tô super ansiosa e eu tô
em choque, eu vou te contar o que está acontecendo e vou beber um copo d'água, né? Nunca é cotidiano. Você não vê ninguém escovando dente, fazendo xixi, dormindo. No capítulo de hoje, os personagens todos dormindo. Que saco, né? O remake de O Astro, né? A primeira versão foi estrelada pela sua mãe. Sim. Fazer a segunda versão, um personagem que não existia, né, na trama. Foi muito divertido, porque era uma nova história que não tinha na trama, e era muito legal de fazer, porque eu estava direto com a Carolina Casting e com o Tato Gabos, que são pessoas adoráveis, e eu era amante do marido dela, era uma brigaiada, baixaria, flagrante no estacionamento, a mulher ficava mal, aí a amante ficava péssima, é uma brigaiada, só ele ficava aquele sonso pegando as duas, enfim. E ela era secretária lá, ele era patrão, uma história que hoje em dia seria feita até provavelmente de outra maneira, até pela questão do assédio, que ainda não era muito falado. Mas ela fica tão deprimida, tão mal, que ela tenta o suicídio, é barra pesado. Mas na história central, que era a história... E eu tinha uma memória super infantil daquilo, e do Chico Coco de turbante, então eu amava ver o Rodrigo Lombardi, que fez brilhantemente, adorava ver a Carolina, que estava linda, linda, acho que a Carolina nunca esteve tão linda na vida, olha que ela é uma linda inveterada. E foi muito legal de ver, assim, que fizeram muitas homenagens para a primeira versão, inclusive o Coco fez uma participação muito especial. O Daniel Filho, acho que bolou essa história com o Geraldinho Carneiro. Ainda em O Astro, acho que na metade da novela, a Juliana Paz, ela entrou na trama e contracenou bastante com você, não foi? Como é que era? Ela é uma querida. Você sabe que a gente contracenava no cenário, no tal do escritório da família Ayala. Mas a história que ela entrou para fazer também não era da novela original, também era uma nova história. E ela é uma flor, ela é adorável. Eu fiz com ela a Gabriela depois. Eu conversei com ela e falei da nossa live, né? Mandei até a nossa para ela. E eu escrevi o que ela mandou. Ela disse assim sobre você: que mulher maravilhosa. Eu adorava o papel. Inteligente, boa de papo, astral no céu. Achei tão lindo que eu falei, eu vou falar para ela. Amei. Ela é uma flor, ela é uma querida. Ela que tem um astral no céu e um carisma que não acaba mais. Muito bom. Ela é incrível. Aí você falou de Gabriela, que foi um personagem muito importante também na sua carreira, né? Foi. Sim. Que aí eu estava em outro diapasão, era a novela também histórica brasileira, né? Então foi um remake também com muitas homenagens à primeira versão, e a Juliana fazendo lindamente o personagem que foi o que fez a Sônia Braga estourar, né? Então, muita responsa. Agora a novela era muito divertida, um elenco fabuloso. Não dá nem para começar a falar, gente, porque era Ari Fontoura para um lado, era o Fagundes para o outro. Aí, quando eu vi, eu estava com o Zé Wilker e Maitê esperando para gravar, com o Zé Wilker falando loucuras, que era um gênio, que era completamente apaixonada por ele a vida inteira, ainda sou e serei para todos e sempre. Então, assim, uma delícia de fazer, e eu tive a sorte de poder contracenar com o Chico Dias, que é um ator que eu já conhecia da vida inteira e também sempre fui muito, muito fã dele, e fazer mulher dele, uma relação horrorosa, um homem que batia na mulher, era bem legal, muito legal. E sofriam que a filha... Ai, gente. Vanessa Giacomo era sua filha. Maravilhosa, Vanessinha. Ela parecia uma menina de 12 anos de idade no começo da novela, assim, e que tinha uma trajetória linda, e que ela foge, né, daquela situação repressora daqueles pais. Super bonito. A história é muito bonita. E você trabalhou bastante também com Valcir Carrasco. Gabriela, Amor à Vida. Exatamente.
outro pai e mãe da vida, eu posso dizer que foi Valcir, que é Valcir. E dizem que Verdades Secretas vai voltar, a parte 2. Eu espero que sim, estou torcendo. Eu também estou na expectativa. Eu estou torcendo, porque era muito bom. Foi muito ousado, foi muito bom. Foi um projeto, assim, também desses que faz virar uma página, assim, que a cabeça das pessoas fala assim, nossa, mas dá para mostrar isso? Nossa, mas pode falar disso? Isso existe? Gente, existe. E você faz Existe. Viam a Darlene como enxerida, entre aspas. Como é que era o feedback que você recebia das pessoas? Gente, quando eu vou fazer um personagem, eu não fico defendendo, ela é boazinha. Não, as pessoas são o que elas são, com suas características. Se a pessoa é invejosa, ou se a pessoa é enxerida, ou se a pessoa... Agora, você tem uma amiga que tem um marido e o marido está comendo a filha da sua amiga, não é uma situação... não se mete, o que tem? Uma menina menor de idade, de repente você começa a descobrir que aquela menina de 16 anos está fazendo prostituição numa agência de uma galera mega poderosa que podem fazer sei lá o que com essas garotas, porque é uma família de classe baixa. Então você sabe que todo mundo sabe que tem pessoas que desaparecem, tem pessoas que são sequestradas, tem pessoas que são levadas para outros países, tem pessoas que são escravizadas. Prostituição não é um mar de rosas, né? Pelo amor de Deus. Concordo, Bel. Talvez algumas pessoas que trabalhem com isso tenham o poder e a sorte de administrar a coisa do jeito que elas querem para o proveito delas. É um código, olha, combinado, fazemos isso e tudo é respeitado. Mas a gente sabe que não é assim. Que tem muito maluco, tem muito tarado e muito perverso. Então, assim, não dá para ouvir as histórias desse universo e não mostrar as perversões e os perigos, né? Que a sex appeal que eu fiz, também tinha a história do cara que era tarado, que ficava seguindo, stalking a menina, né? Que era o papel da Luana Piovani, e o cara era um tarado, né? O Valcir Carrasco se inspirou um pouquinho em sex appeal também. Ele pegou alguma coisa da série com a Luana Piovani, né? Não, mas o buraco era muito mais embaixo. O buraco não, mas aí Verdades Secretas mostra um lado assim muito real de um mundo que na TV brasileira ninguém olha, né? É muito raro olhar a fundo, assim. E todos os lados daquelas pessoas não são, é vilão, é vítima, é mocinha, não é mocinha. Tanto que as pessoas gostavam, amavam a Angel e ela fazia coisas que você fala, meu Deus, com a própria mãe, né? Então não é uma questão de julgar, é você entender em que circunstâncias ela se envolveu naquela história, ela se apaixonou e as coisas aconteceram para ela. Agora, você tem que ter as cordas esticadas, tem que ter alguém dizendo isso é errado, outra pessoa falando, vai, ganha a tua vida, faz isso mesmo, aí o outro falando assim, você vai se dar mal ali na frente, meu bem. Senão não tem drama. Drama é isso, é você olhar uma situação de vários pontos de vista e enxergar a humanidade dos personagens. Até o personagem da Marieta, que era muito, muito vilã, mas ao mesmo tempo era riquíssimo, maravilhosa, e sofria, e era apaixonada. Era incrível, incrível. Ela arrasou muito. As pessoas que estão entrando, comentando bastante da sua aparência com a sua mãe, né? E do Anjo Mal. As pessoas gostam dela, gente. E no Globoplay entrou no catálogo de novelas a novela Favorita. Grande sucesso. Sensacional. E você fez a Melinha. Sensacional. Perua, perua, perua. A Melinha. A novela mega sucesso, né? A Favorita. Foi muito boa. Novelão também, das 21 horas. Aquele embate das duas irmãs. A Patrícia Pilar como também? Sim. E a Cláudia Raia, as duas que eu amo de paixão. A Cláudia eu já tinha trabalhado antes, já era apaixonada por ela há muito tempo, e a Patrícia é uma deusa, né? As duas juntas foi incrível.
Era uma tensão, e o Ari Fontoura também ali mandando ver, né? Muito legal, era uma novela bem boa, muito boa. O que você Todo está mundo achava que era assistindo? uma coisa, eu não vou falar porque ela tá. Deixa eu ver aí de novo, gente. Sempre tem uma hora que te dá um nó na cabeça e faz, não era isso que eu imaginava, né? Essas coisas de novela, que é muito bom, né? Quando tem aquela virada assim, que você vê a coisa por uma nova ótica, muito bom. E o que você está E assistindo? ainda as novelas. Você está assistindo série no momento? Estou vendo Kidding no Globoplay, que é do Michel Gondry. Kidding, com o. Gente, meu cérebro, estou tão cansada. Jim Carrey, maravilhoso. O elenco é todo maravilhoso, né? Porque tem o Frank Langella fazendo o pai, que é um charme, é um ator sensacional. O cara que fez um dos grandes filmes de Drácula lá dos anos 70, 80. E eu sempre fui mega fã dele. Eu vi esse filme na época do videocassete 1.500 vezes e ele faz o pai do Jim Carrey. Amo. Nem sabia que ele estava tão bem, tão gato. Tá lá no Kidding, Globoplay. Tô vendo no Netflix. Eu vi uma série coreana tão boa, que eu vi inteira, que chama Mystery Pop-Up Bar. Mystery Pop-Up Bar. É um bar pop-up, é um bar itinerante, que é uma história fantástica, uma série da Netflix, produzida pela Netflix na Coreia, super incrível, fantasiosa, assim. Tem uma coisa de planos, de vida, pós-vida, mundo onírico, é muito boa e divertida, leve. Essa, assim, você vê também, que delícia, e dorme contente. Que Esse mais? momento. Tem outra também para você também, que divertido, para não ficar pensando em desgraça, mas que é mais jovem, tem mais emoção, que é a Umbrella Academy. Umbrella Academy. Eu não sei se eles traduzem no Netflix. Guarda-chuva, Academia do Guarda-chuva. Até a foto é um chimpanzé, assim. É ótima, ótima. Uma família que se reencontra de vários irmãos, de uma história super bizarra, porque o pai era um poderosíssimo bilionário que em 1989 ele tem um insight, porque nascem várias crianças ao mesmo tempo no mundo, como todo dia, só que essas tantas crianças nasceram sem as mães estarem grávidas. Já começa uma coisa louca. Então, ele fica perseguindo, saber onde é que nasceu essas crianças, desses casos, todas que nasceram no mesmo dia, crianças que as mães não estavam grávidas. E ele pega 7 para criar. Ele pega 7 para criar. E aí a história dessas personagens que se reencontram na vida, e aí é uma loucura, aí é violência, aí é batalha, eles são todos com superpoderes, é incrível. Bem legal, bem divertido. Esse também é para depois já vira para o lado e não pense em nada. Uma gente jovem, talentosa, linda. Antidepressivo. Do Cauê. O que você pensa de novelas e séries com menor duração? Você tem essa preferência? Eu acho que uma boa história ela pode ser contada em vários tempos. Pode ser um haikai, que é um poema de 3 linhas, 3 palavras às vezes, ou pode ser uma saga com 10 livros grossos, enormes, maravilhosos. Isso depende de quem está contando. Né? Então, assim, você pode contar uma história num clipe de música e você pode contar uma história numa novela com 200 capítulos. Você pode fazer um filme com 6 horas de duração ou fazer um curta-metragem. Então, assim, o tempo, o que é o tempo? Não importa. O tempo não importa. O que importa é do que se está falando e como se está falando. Então, quem está ali contando o que para quem? Então, a gente embala ou não. Claro, tem pessoas que preferem um certo tipo de linguagem. É uma questão de gosto, mas eu gostar de ver uma novela e todo dia acompanhar, não quer dizer que eu não quero ver um filme de 1 hora e 45 minutos, mas é outra coisa. A série Hollywood também, que está no Maravilhosa. Netflix.
É maravilhosa. Eu vi a primeira temporada meio assim, fui emendando, Eu não gosto. conseguia largar. Se você for ver, são capítulos, né? São capítulos de novela, só que só passa um por semana. São produções muito complexas. Quer dizer, o Hollywood acho que nem é tanto, porque apesar de terem algumas coisas grandiosas, não deve ser uma produção tão cara, porque não tem nada Sim. estratosférico. Deve ser até uma produção barata, se bobear. Agora, Bel, E você foi gestora do Cidade das Artes por 3 anos. Conta um 3 pouquinho anos. dessas. Foi uma revelação para mim trabalhar do outro lado da mesa, ainda mais administrando, né? Trabalhando era da parte de curadoria artística, mas você está junto das pessoas que administram o dia a dia de uma empresa pública. É muito mais complicado do que as pessoas imaginam. As pessoas não têm noção do custo que as coisas têm para não deteriorarem. Não estou falando que é para bancar nada, nem contratar nada. A gente não contratava artístico. Lá é um centro cultural com muitos teatros. Então, na verdade, você pode fazer cessão de espaço, você pode fazer aluguel, enfim. Você tem que ir tentando manobrar para manter aquilo vivo e cheio de gente, funcionando. É um lugar lindo, maravilhoso, você conheceu. E com salas de espetáculo de altíssima categoria, com as melhores acústicas que existem no Brasil. Tanto a Grande Sala quanto o Teatro de Câmara são teatros com uma acústica excelente. O Teatro de Câmara, principalmente, é assim, dos melhores do mundo de acústica. Então, é uma coisa muito especial, uma joia, um presente que a cidade tem, que assim, ela se deu, e tem que saber aproveitar, e tem que saber usar, e tem que saber manter. Enfim, é uma maravilha, mas também é uma batalha. Mas me fez entender muita coisa. Tem muita gente trabalhando muito duro no público, muito funcionário concursado que batalhou. E a área de cultura não é uma área específica. Nunca existiu assim, vamos fazer concurso para cultura. Então, tem gente que é da área de educação, tem gente que, enfim, são pessoas de vários setores que foram sendo transferidas para gerir os espaços públicos, as bibliotecas, os teatros, assim, os centros de convivência. Tem tudo, cultura é tudo. É, Cultura engloba tudo, engloba arte, mas engloba entretenimento, engloba educação, engloba tudo, esporte. A palavra é acho que às vezes mal interpretada. Cultura é a maneira que um povo se manifesta, é a língua, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente age, as nossas festas populares, enfim, o jeito de um povo é a sua cultura. concordo. E para a gente E a encerrar, nossa Bel, cultura, a nossa cultura brasileira tem tudo a ver com novela, tem tudo a ver com teledramaturgia. tem. Por que as novelas longas? Claro que elas podem ser mais curtas e já estão sendo, mas continua para quem não é do mundo das novelas falando, nossa, mas são 120 capítulos? Isso para um americano é uma loucura. 120 episódios? Porque nós somos desta narrativa, nós somos brasileiros, nós gostamos de ouvir aquela história aí se desenrolando e a gente quer conviver com aqueles personagens durante um período. Tanto que quando vai acabando, ou quando tem aquele grande finale, a gente chora, não só porque acabou tudo bem, enfim, mas porque a gente está se despedindo daqueles personagens que a gente ficou 6 meses, 8 meses, às vezes 1 ano vendo, como Roque Santeiro, né, aquelas novelas. Então, é isso. Aqui nos despedimos também, senão depois você não consegue gravar, né, se a gente não cortar antes. Pois é, mas eu quero te agradecer muito Eu que te pelo teu. agradeço, Edu. Obrigada. Eu adorei. A hora passou super rápido. Tinha Passou muitas voando. coisas, mas deu para saber um pouco mais. E te adoro muito. Tô morrendo de saudades. Obrigada também, querido. Fique bem. Fiquem todos bem, fiquem com saúde. É isso aí, gente. Astral para todos. Vai passar isso. Esse inferno. Quero voltar para minha novela. Mas o lado positivo nesse momento, só para encerrar. Qual o Que lado lado positivo? positivo? Do quê? Não, da pandemia? Não Alguma tem coisa. lado positivo. Ficar mais tempo em casa com meu filho, mas eu preferia que fosse por uma escolha, né? Não porque tem gente morrendo em fila de hospital. Enfim, mas vamos tentar sobreviver e aprender alguma coisa com esse episódio da história do mundo, né?
Isso é uma coisa que está acontecendo no mundo. Então, talvez seja para a gente realmente refletir sobre como a gente está lidando com a vida. Obrigado, Bel. Foi um prazer imenso. Beijo. Presente. Muito obrigada. Obrigada a todos. Fiquem bem. Fiquem com Deus todos.